Olá pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Vamos lá, ó, nossa aula sobre lançamento oblíquo agora, movimento de projéteis. Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal, tem um canhão ali na horizontal e esse canhão vai lançar um projétil de forma que ele faz aquele movimento ali, aquele arco de parábola. Então percebe que ao sair do canhão, o projétil ali, a bala de canhão tem uma velocidade inicial VO, mas essa velocidade inicial não está nem na direção horizontal, que é o eixo X, nem na direção vertical, que é o eixo Y. Ela forma um certo ângulo ali, que eu estou chamando de ângulo θ com a direção horizontal. Então, aquele vetor velocidade ali, a gente vai ter que decompor na direção X e na direção Y, certo? Então, percebe que o movimento que o projétil vai fazer vai ser aquele arco de parábola no ponto mais alto e depois ele desce. Percebe que ele começa o movimento subindo, indo para a direita, depois ele vai continuar indo para a direita, mas vai descer, certo? Porque a gente tem uma aceleração ali, que é a aceleração da gravidade, e essa aceleração da gravidade está na direção vertical, puxando para baixo, certo? Como é a única aceleração que está agindo no movimento, a gente vai ter dois movimentos ali, um na direção horizontal, que vai ser o movimento uniforme, e outro na direção vertical, que vai ser um movimento uniformemente variado. Aí a combinação desses dois movimentos, na horizontal, que é o movimento uniforme, na direção vertical, que é o movimento uniformemente variado, vai dar esse arco de parábola ali. Tudo bem? Então vamos começar a analisar esse movimento ali, olha. No início do movimento, a velocidade inicial VO forma um ângulo θ com a direção horizontal. Então a gente vai decompor essa velocidade na direção horizontal e na direção vertical. Lembra que para decompor vetor, olha, eu vou sair do final daquele vetor VO, vou traçar uma reta perpendicular ao eixo X. O nosso vetor velocidade na direção horizontal, que é o Vx, vai ser aquele vetorzinho azulzinho ali. Agora, na direção vertical, sai do final do vetor VO, passa uma reta perpendicular ao eixo Y. A gente vai ter aquele VOY, que é a velocidade inicial na direção Y. Observa o seguinte, olha, se eu escorregar aquele VOY ali para a direita, eu vou ter um triângulo retângulo. Nesse triângulozinho retângulo ali, ó, VO, VX, VOY. O VO vai ser a hipotenusa em relação àquele ângulo θ. O VX vai ser o cateto adjacente e o VOY vai ser o cateto oposto. Lembra, conforme esse objeto ali, ó, eu vou ter então cosseno do ângulo θ, cateto adjacente, que é o VX, sobre hipotenusa, que é o VO. Seno do ângulo θ é o cateto oposto, VOY, sobre o VO. Quando eu multiplicar isso em cruz, eu tenho que o Vx vai ser o VO vezes o cosseno do ângulo θ, e o VOY vai ser o VO vezes o seno do ângulo θ. Observa ali, ó, Vx para ficar facinho, está pertinho do ângulo θ, então o Vx vai ser o VO com o ângulo θ. O VOY está longe do ângulo θ, então eu posso falar que o VOY é o VO sem o ângulo θ. Percebe que a única aceleração que a gente tem ali é a aceleração da gravidade que está na vertical. Então, aquela velocidade Vx na horizontal permanece constante. No movimento de subida, a velocidade na direção y vai diminuindo. Então, percebe que aquele Vy ali é menor que o Voy. Chega no ponto mais alto, ele continua tendo a velocidade na horizontal Vx, mas a velocidade na vertical Vy é zero, porque ele para de subir para começar a cair. Conforme continua o movimento, o Vx continua constante na horizontal, igualzinho era no começo do movimento, só que agora o Vy já está apontando para baixo, porque ele já está no movimento de queda, um movimento descendente. Beleza? Tranquilinho? Pessoal, quando ele chegar no ponto mais baixo, percebe que o Vx continua Vx, igual era desde o início, e o Vy agora, que está apontando para baixo, vai ter o mesmo valor em módulo que aquele Voy, que era no início do movimento. Certo? Pessoal, vamos analisar agora o movimento na direção horizontal. Lembra que é um movimento uniforme. Então, agora eu vou pensar só na horizontal.
Lembra que a velocidade na horizontal Vx é constante, não tem aceleração na horizontal, porque a gente está desprezando a resistência do ar ou qualquer outra força além da força peso, que está apontando para baixo, tranquilo? Então, conforme o objeto vai subindo, olha, na direção horizontal ele vai andando para a direita com uma velocidade Vx. Então, percebe que ali, naquele primeiro pontinho, depois que ele saiu lá da base, do ponto de lançamento, a gente vai ter percorrido na horizontal uma distância SX. Então, ele vai ter uma posição na horizontal, que eu estou chamando de SX. Conforme ele chega lá no ponto mais alto, olha, a projeção dele no eixo X vai ter percorrido uma certa distância SX. Lembra que a velocidade na horizontal permanece constante, hein? Continua o movimento, a projeção horizontal ali continua andando com uma velocidade Vx constante, então ele vai ter percorrido uma certa distância Sx, está ocupando uma posição na horizontal que eu estou chamando de Sx. Tranquilo? Continua o movimento, chegou na parte mais baixo, ele vai ter percorrido toda a distância horizontal, o que a gente chama de alcance do projétil. Então lembra, na horizontal, se o movimento é uniforme, a equação que descreve praticamente tudo do movimento uniforme é o sorvete. O espaço final Sx é igual ao espaço inicial SOx, mais a velocidade na horizontal, que eu estou chamando de Vx, vezes o tempo. Observa que ali, ó, no início do movimento, coincide com a origem do plano cartesiano, com a origem da posição na direção x. Então, aquele espaço inicial SOx, vou falar que vale zero. Lembra que a velocidade Vx, a gente já decompôs ela, é o VO vezes o cosseno do ângulo θ. Então, a gente vai ter a equaçãozinha que dá a posição na direção horizontal ali, ó. Sx é igual a VO vezes o cosseno do ângulo θ vezes o tempo t, tranquilo? Lembrando, a posição na horizontal é o Sx, depende do tempo e também depende da velocidade que foi lançado e do ângulo θ. Quando eu estiver olhando o alcance na horizontal para o tempo total de voo, a gente tem o alcance horizontal, certo? Vamos lá para a direção vertical agora. Lembra que na direção vertical, no eixo Y, a gente tem um movimento uniformemente variado, que tem a aceleração da gravidade que está na direção vertical. Tranquilinho? Quando eu for olhar ali a projeção do movimento na direção Y, olha, naquele pontinho ali, no VY, joga ali para o eixo Y, ele vai ter subido uma certa distância SY. É a altura que ele subiu. Percebe que a velocidade ali já é menor do que a velocidade inicial, velocidade de lançamento, porque conforme ele vai subindo, a aceleração da gravidade que está para baixo está contrária ao movimento. Continua subindo, olha a projeção na direção vertical. Ele subiu uma altura ali que eu estou chamando de SY. Só que lá ali naquele ponto SY percebe que a altura máxima, na altura máxima, lembra que a velocidade na vertical vai ser nula, vai ser zero, então VY é zero. A partir daquele momento ele já está descendo. Quando eu olho ali, ó, na direção vertical, o eixo Y está orientado para cima, só que a aceleração da gravidade está na vertical para baixo. Então a gente vai orientar o eixo Y positivo para cima, a velocidade na direção Y, quando ele estiver subindo, vai ser positiva, mas quando ele estiver caindo, vai ser negativa. Percebe que a aceleração da gravidade, ali, como ela está na vertical para baixo, a gente vai considerar ela negativa, tranquilo? Pessoal, continua o movimento, olha, percebe ali, já está descendo, então a velocidade na direção Y vai estar para baixo, ela já vai ser negativa agora, tranquilo? As equações que a gente tem para o movimento uniformemente variado, lembra que são 3, sorvetão, vovô e vovó e Torricelli. Eu só estou colocando o índice Y ali, SY igual a SOY mais VOY vezes T, mais AY sobre 2 vezes T quadrado, VY igual a VOY mais AY vezes T. A equação de Torricelli, VY quadrado é igual a VOY quadrado mais 2AY vezes delta SY. Aquele índice Y ali é para lembrar que eu estou olhando na direção vertical.
Tranquilo? Só vou substituir os valores agora. Olha, lembra que a aceleração agora, o AY, é a aceleração da gravidade, que ela vai ser negativa. Então, no lugar do AY vai aparecer menos G. Tranquilo? O SY também é a altura que ele está subindo. Eu vou chamar de H, só para a gente lembrar de altura. Percebe que no ponto de lançamento, a origem ali, o SOY, coincide com a origem do plano cartesiano. Então, eu vou falar que aquele SOY vale zero. Lembra que o VOY, velocidade inicial na direção Y, é aquele VO vezes o seno do ângulo de lançamento, VO vezes seno do ângulo θ. Substituindo, o sorvetão vai ficar H igual VOY, H igual VO, seno θ vezes T, menos G sobre 2 vezes T quadrado. Vovô e vovó vai ficar VY igual VO vezes seno θ, menos GT. Torricelli, VY ao quadrado é igual a VOY ao quadrado mais 2AY delta SY. Vai ficar VY ao quadrado é igual aquele VOY, lembra que é o VO seno θ, então vai ficar VO seno θ elevado ao quadrado menos 2GH. Lembra que o menos aparece porque a aceleração da gravidade está contrária ao movimento de subida. A gente orientou o eixo Y positivo para cima, como a aceleração da gravidade está sempre na vertical para baixo, ela vai ser negativa, e aquele delta SY ali é a altura que ele subiu, que eu estou chamando de H. Tudo bem? Beleza? Pessoal, algumas observações ali, ó. Se eu quiser calcular a altura máxima, lembra que lá na altura máxima a velocidade na vertical Vy é zero. Joga lá na equação de Torricelli. Lembra, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância que ele andou. Só que aí agora quando eu substituir o Vy na altura máxima é zero, aquele Voy é o VO seno θ e a aceleração AY é o menos G. Então eu vou ter aquilo, Vy quadrado é igual ao VO seno θ ao quadrado menos 2GH. A altura máxima, lembra que o Vy é zero. A gente vai ter zero ao quadrado é igual ao VO seno θ ao quadrado menos 2GH max, porque é a altura máxima. Quando eu isolar a altura máxima, eu vou ter VO seno θ elevado ao quadrado sobre 2G. Se tiver memória boa, guardar essa equação é bom para você ganhar tempo. Mas se não tiver memória boa, lembra que na altura máxima o Vy é zero. E aí joga no Torricelli e eu chego nisso daí. Belezinha? Outra coisa para a gente lembrar, olha, o tempo para chegar na altura máxima, que é o tempo de subida. Lembra que na altura máxima o Vy vale zero. Então, para calcular o tempo que ele demora para subir, eu vou jogar na equação do vovô e vovó. Lembra, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Só que lembra que na direção Y a aceleração é a aceleração da gravidade, menos G. Lá na altura máxima a velocidade Vy é zero, então eu vou ter o tempo de subida. Quando eu isolar o tempo de subida, vai ficar VO seno θ sobre G. Lembra que esse VO seno θ é a velocidade na direção Y, velocidade inicial na direção Y. Tranquilinho? Pessoal, mais uma coisa, olha, o movimento é simétrico. Como a aceleração da gravidade não muda o valor, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Então, o tempo total de voo vai ser 2 vezes o tempo de subida. Como a gente acabou de ver, o tempo de subida é o VO seno θ sobre G, então o tempo de permanência no ar, o tempo total de voo, vai ser 2 vezes VO seno θ sobre G. Beleza? Mais uma coisa, o alcance horizontal. Lembra que o alcance horizontal é o SX, certo? Para calcular o alcance total na horizontal, a distância total que ele vai percorrer, é só eu pegar aquele tempo e fazer o tempo de permanência no ar, que é 2 vezes VO seno θ sobre G. Então, o alcance horizontal, SX, vai ficar o VO cosseno θ, que é a velocidade na direção horizontal, vezes 2 vezes VO seno θ sobre G, que é o tempo de permanência no ar. Tranquilo? Pessoal, quando eu substituir ali, eu posso chegar naquele SX é igual a VO quadrado vezes seno de 2θ sobre G. Equações trigonométricas, hein? Para quem já viu isso, é importante, é bacaninha. Mais uma observação.
O alcance máximo vai ser obtido quando o ângulo θ for igual a 45 graus. Porque quando eu pegar ali, ó, Sx é igual a VO ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. Lembra que o valor máximo que a gente pode ter para o seno de um ângulo é 1. O seno de 90 graus vale 1. Então, quando para aquele seno de 2θ valer 1, significa que o 2θ tem que ser igual a 90 graus, ou seja, o θ tem que ser igual a 45 graus. Então, para o alcance máximo, lembra que o ângulo tem que ser de 45 graus. Tranquilinho? Pessoal, mas essas equações ali, não sei se vale a pena ficar querendo decorar. Se tiver memória boa, lembra que você vai ganhar tempo para resolver o exercício, lembrando das equações. Mas se não lembrar das equações, lembra que no lançamento oblíquo a gente vai ter dois movimentos. Na horizontal, movimento uniforme, lembra do sorvete. A velocidade vai ser constante, o Vx, decompõe o VO, a gente vai ter o V vezes o cosseno do ângulo θ. Na direção vertical, é um movimento uniformemente variado, 3 equações, sorvetão, vovô e vovó e Torricelli. Só outra coisa para não esquecer, a aceleração da gravidade vai ser negativa e na altura máxima o VY vale 0. Tranquilo? Belezinha, pessoal? Valeu, brigadão. Tchau.